Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Surgery Care Saúde. Aqui nós convidamos profissionais renomados da área para a gente discutir assuntos pertinentes à saúde, com a intenção de trazer informação de qualidade para os nossos ouvintes, promovendo então saúde e bem-estar. Eu sou o Wagner Mariano Jardim, eu sou coloproctologista. Hoje eu sou responsável então por conduzir essa conversa entre os nossos convidados. E o assunto que nós escolhemos hoje para discutir é a doença do refluxo gastroesofágico. Doença essa que tem uma alta prevalência. Estima-se que, conforme alguns dados da literatura, 10 a 20% da população convive com essa comorbidade. Bom, os números já falam por si só, e eu acho que isso justifica a gente trazer esse assunto. Para tanto, então, eu vou pedir para os nossos convidados, desde de antemão, já agradecer pela presença de todos. De fato, assim, uma honra poder dividir a mesa com vocês. Eu vou pedir para que vocês se apresentem um a um, começando com a doutora Mariângela, por gentileza. Oi, Wagner, muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Mariângela Gouveia da Costa, eu sou médica gastroenterologista, sou formada na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz a residência de gastroenterologia, fiz pós-graduação na Universidade de São Paulo e hoje sou médica na Clínica Endogastro, no Hospital Bahia Sul, no Hospital de Caridade, e sou professora da Unisul. Perfeito. Dr. Sinclair? Da mesma forma, Wagner, agradeço o convite a você estendido a Surgery Care. Me chamo Sinclair Vieira de Oliveira, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo, professor junto com a doutora Mariângela da Unisul e da Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Carlos? Sou Carlos Alberto Guedes, que sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a mesma turma do Sinclair. Sou gastroenterologista e endoscopista e trabalho na Gastroclínica Florianópolis. Perfeito, então. Bom, eu acho que antes da gente começar a conversar sobre qualquer assunto, assim, a gente tem que situar o assunto, né? Então, assim, eu vou primeiro vou estender à doutora Mariângela a primeira pergunta. O que é a doença do refluxo, onde acontece, só para a gente entender, se situar um pouco sobre o que a gente está falando. Certo, então vou conversar um pouco a respeito do que acontece normalmente, né? Normalmente o alimento chega no esôfago, que é a primeira porção do tubo digestivo, que conduz até o estômago. O estômago produz ácido clorídrico, que é o suco gástrico, então ele tem um pH baixo, que é ácido. E o estômago está preparado para receber o ácido. A pele do estômago, que é a mucosa, está preparada para isso. E existem alguns controles para que esse ácido não volte para o esôfago. Existe um esfíncter, que é um músculo, que fica entre o esôfago e o estômago, controla essa passagem, além da região anatômica, né? Justamente na transição entre o esôfago e o estômago, está o diafragma, que ajuda nessa contenção. Quando esse ácido sobe na direção do esôfago, em quantidade suficiente para levar sintomas, complicações, é que nós chamamos de doença do refluxo gastroesofageal. Então, assim, a gente pode entender que o refluxo ele acontece normalmente, isso é um processo natural. Quando que esse refluxo que acontece normalmente em todos nós, ele passa a ser chamado de doença? Então, ele só passa a ser chamado de doença quando leva sintomas, né? Então, quais são esses sintomas? Algumas pessoas têm queimor, azia, né? Desconforto. Algumas pessoas têm a regurgitação, pode ter quadros de dor nessa região junto do abdômen superior. Algumas pessoas podem chegar a ter tosse, sintomas respiratórios, então sintomas decorrentes dessa regurgitação. Então nós podemos chamar de doença quando esse refluxo leva a sintomas ou quando leva a alguma complicação, uma inflamação, né?
o esôfago não é preparado para receber o ácido. Então, quando chega a levar a uma ferida, um machucado, nós chamamos de esofagite, podendo inclusive levar a uma úlcera. Mas episódios de refluxo, que nós chamamos de fisiológico, que podem acontecer, muitas vezes não levam a sintomas e nem a complicações, e não são doenças, então fazem parte do dia a dia, não levam a problemas para essas pessoas, né? E quando ocorrem sintomas ou complicações, aí sim nós chamamos de doença do refluxo gastroesofágico. Perfeito. Dr. Carlos, sim, dentro do seu consultório, o que o senhor verifica como os sintomas mais de todos esses desse grande escopo que a doutora Mariane apontou, o que o senhor verifica assim que é mais prevalente assim dentro da sintomatologia? O que o paciente apresenta para você? O mais prevalente são os sintomas que a gente chama de sintomas típicos, né? Que é a azia. O paciente chega, doutor, sinto que sobe um líquido, alguma coisa queimando. E a regurgitação, né? Doutor, volta, ou acorda à noite me afogando. Esses são os sintomas mais prevalentes. Aí, claro, geralmente não é um sintoma isolado. Aí tem os outros sintomas que sempre acompanham, geralmente acompanham. Doutor, estou arrotando muito, estou com dor de estômago, soluços, aí tosse, às vezes uma piora de um quadro de asma que o paciente tem latente, né? E os sintomas também às vezes extraesofágicos. Agora a gente acha que todos no consultório estão recebendo paciente do otorrinolaringologista, rouquidão, disfonia, porque chega a voltar, dá um edema da laringe, o paciente fica com a voz prejudicada. Dentistas encaminhando agora os pacientes também por erosão dentária ácida para tentar coibir a secreção ácida e evitar a perda do esmalte dentário. Então é uma doença com os sintomas característicos, mas um leque muito amplo, né? Ainda terceira causa de tosse crônica nos pacientes, não doença do refluxo. A gente atenta muito, né, com a questão da pirose, da regurgitação, mas não se atenta esses sintomas atípicos, né, muitas vezes. Isso, são sintomas aí a gente chama extraesofágicos, né? Que pega laringe, rouquidão, disfonia, erosão dentária, a sinusite às vezes de repetição. A doença do refluxo traz, geralmente muito culpada, né, por essa sintomatologia. A doença do refluxo traz halitose, traz mau hálito? Como é que é isso? Sim, não, talvez. 90% das causas de halitose estão sempre na cavidade oral. Aí os 10% que sobram, mas não dá para dizer que todo o refluxo causa halitose. Procurar o dentista, então, né? Eu sempre mando, doutor, tô com uma hora. Tu vê com o dentista primeiro, depois volta aqui. Tá certo. Dr. Sancler, diga uma coisa. O que o senhor acha, assim? Bom, nós temos, pelo visto, uma quebra da cadeia da normalidade, né? Daquela transição do que é o refluxo fisiológico para a doença do refluxo. O senhor pontuaria algumas questões responsáveis, alguns fatores externos, internos, responsáveis por essa quebra, assim, alterações de hábito de vida, algo que esteja relacionado ao refluxo? Pois é. Nós temos algumas questões anatômicas, como a hérnia de hiato, que é bom deixar claro que hérnia de hiato não é sinônimo de refluxo. É uma das condições anatômicas que podem favorecer o refluxo que nós chamamos patológico, que é a doença. E outra situação são hábitos de vida. Hoje, nós somos um país de sobrepeso. E ele é uma das questões isoladas, um dos pontos isolados capaz de ajudar a perpetuar o refluxo. Tem outras situações que nós vamos comentar na seguida, detalhes sobre dietéticos, mas eu considero que o sobrepeso, a obesidade, um dos grandes vilões
hoje. Nós aqui temos pacientes que com a redução de peso controlam seu refluxo muito bem. Perfeito. Tem um paciente que depois da perda de peso, a hernia de hiato que o cara tinha foi embora. Parece. Diminui a pressão. E Foi embora. Isso, os sintomas. Foi. Muito bem. A doença do refluxo, ela é multifatorial, né? Temos que levar em consideração as situações anatômicas, sobrepeso, obviamente, né? Acho que, inclusive por isso que nós temos dados apontando, assim, um aumento da prevalência da doença do refluxo, porque a sociedade, ela está engordando mais. A obesidade hoje é um problema de saúde. Muito bem. Dada essa situação, chegam então os pacientes com esses sintomas para vocês, e aí eu queria saber, dúvida, o diagnóstico da doença do refluxo é feito como? É somente com sintomas? A gente trata? A gente precisa de exame? Como é que é feito isso? Porque o paciente, ele... Não existe nenhum exame que é padrão ouro para diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Tá? Não existe. O diagnóstico é feito baseado em sintomas e o paciente não tendo critérios de gravidade, digamos assim, tu pode começar um tratamento. Pede para voltar e ver a resposta. Perfeito. Tá? A endoscopia, doutor. A endoscopia, ela não diagnostica a doença do refluxo gastroesofágico. Ela diagnostica as complicações da doença do refluxo gastroesofágico. Uhum. Tá? Então, tu pode até fazer endoscopia quando o paciente te dá um sinal assim, doutor, quais são os critérios de gravidade? Dor para engolir, dor ou dificuldade para engolir. Doutor, eu sinto que a comida não quer passar, tá? Opa, peraí, tá doendo quando engulo. Opa, peraí, vamos ver. Uhum. Tá? Emagrecimento. Doutor, eu tô emagrecendo, não sei de onde. Uhum. Ou quando ele vem com um exame, um check-up, anemia, aí te obriga a olhar também. Claro. Né? Ou, como já aconteceu, doutor, vomitei sangue. Aí aí não tem jeito. O cara vai... A endoscopia, nesses casos, é mandatória. Uhum. Todos esses sintomas pensando em tumor. Não necessariamente. Às vezes, as complicações são o quê? São a esofagite erodida, Uhum. a estenose, a cicatriz de um jeito que fecha o caminho, né, do órgão. Aí, e mais avançado, o Barrett ou um adenocarcinoma. Uhum. Uhum. Assim, então... Doutora Marianes, pede a endoscopia eventualmente para os pacientes, conforme o doutor Carlos colocou, sinais de alarme tem que chamar a atenção, né? O mais comum, então, que a gente tem, os sintomas variados que a gente tem da pirose, né? A queimação, a azia, a regurgitação, mas algumas coisas tem que chamar a atenção, né? Além da endoscopia, algum outro exame que peça? É só exceção? Em que situações? Me explicam mais. Então, exatamente como o Dr. Carlos conversou e você mencionou, né? Os sintomas são a base para o diagnóstico, né? O quadro clínico é o fundamental, né? Então, é raro que outros estudos, além da endoscopia, a endoscopia acaba sendo importante para descartar alguma complicação, né? Fazer uma avaliação do paciente, descartar outras causas e muitas vezes confirmar realmente a doença do refluxo a partir das complicações. Lembrar também situações que o paciente é refratário, já fez um tratamento, não melhorou. Vamos avaliar, né, endoscopicamente esse paciente. O endoscópio olha o esôfago por dentro, né? Então, é feita uma sedação, o paciente dorme para fazer o exame, o equipamento passa pela boca, olha o esôfago, o estômago, o duodeno. Então, a endoscopia é um exame que traz muitos detalhes, muitas informações a respeito. Então, outros exames que podemos fazer, estudos de motilidade, né? Manometria, pH-metria, como é que é isso? São estudos que menos frequentemente são solicitados. Em situações em que há dúvida diagnóstica, né? Nós vamos falar também situações de refratariedade, outros diagnósticos diferenciais. Isso. Quando nós pensamos, será que esse paciente vai ter indicação cirúrgica? Também quando se confunde com outras entidades, tipo, doutor, tem uma dor no peito, insuficiência coronariana, uma angina, né? Aí tu
Anda pro cardio e tal. Eu já tive paciente assim também. Então, nesses dúvida, casos, importante descartar outras causas. Tu pode usar a coração. pegametria, né? Que ajuda bastante, ou a impedancimetria, né? Impedancimetria, além de ver o quão ácido ela consegue medir o volume do que volta, independente do que for. Sólido, líquido ou gás, às vezes o paciente, doutor, eu arroto, meu arroto vem quente. Aí, às vezes, tu faz endoscopia, tu não acha nada, endoscopia normal, não tem sinal de doença do refluxo. E aí, nesses casos, tu pode lançar mão da pegametria e da impedancimetria para confirmar com mais segurança o diagnóstico do refluxo. E a manometria, medindo as pressões, vai avaliar a peristalse do esôfago. Então, é feito normalmente com o paciente acordado, né? Precisa passar uma sonda pelo nariz, então é um exame que não é confortável, e o paciente precisa deglutir algumas vezes para que a medida das pressões aconteça, né? É um exame que é feito no consultório, o paciente não precisa internar numa clínica, mas durante esse exame ele fica acordado para que possa ser avaliada a peristalse. E ela também localiza a manometria, a região do esfíncter esofagiano inferior, do pinçamento diafragmático, e pode ajudar a posicionar um catéter de pH-metria, por exemplo. Já esse catéter, o paciente fica 24 horas com ele vai para casa, né? Precisa manter a rotina de alimentação, de trabalho, enquanto está com a sonda, para que consiga mostrar como é que está o esôfago naquelas 24 horas. No caso da pH-metria, o pH, né? E se relaciona o sintoma com o pico da acidez, né? Muitas vezes não bate, né? Aí tu pensa em outros diagnósticos que são bem mais incomuns, né? Tipo síndrome do esôfago sensível ou transtornos da motilidade esofagiana. E aí a manometria acaba ajudando bastante. Sim. Até porque a motilidade esofagiana é um fator importante também para fazer o clearance esofágico, a limpeza, né? A motilidade, mesmo a gente não comendo, a motilidade esôfago está presente e está sempre empurrando para baixo, né? Então, assim, o que me parece que fica claro aqui, que assim, o paciente, ele às vezes, muitas vezes ele quer pagar para ver, né? Assim, ele acha que às vezes simplesmente a clínica ou o início do tratamento, já com base somente nos sinais e sintomas, é insuficiente, né? E vai atrás de algum exame. Então, acho que assim... que a gente deixe claro aqui que a situação da solicitação desse exame, pensando em doença do refluxo exclusivamente, é uma situação de exceção, né? A gente faz isso quando a gente está pensando já em complicações. E aí vamos abrir todo o leque para as outras doenças possíveis, conforme a apresentação, tratabilidade, né? A refratariedade ao tratamento. Sim, e é uma minoria dos casos que precisa de um exame além da endoscopia, né? Exato, é uma minoria. A maioria a gente consegue resolver bem na endoscopia, né? Um outro exemplo é a seriografia, né? Que é um outro exame que avalia também a anatomia, né? Até a funcionalidade. Tu pega o radiologista com experiência, ele consegue dar uma prévia da motilidade esofagiana. Claro, não é uma manometria, mas ele consegue, um radiologista experiente, consegue... avaliando a dinâmica do esvaziamento esofágico, já te dá uma cara, aqui tem um distúrbio motor, pode investigar que esse esôfago aqui não está funcionando legal. Endoscopia, o exame mais comum que a gente utiliza nessa situação. Tem alguma indicação para a gente fazer a endoscopia seriada desses pacientes? De monitorar os pacientes com endoscopia? Ou como é feito isso? Sim. Tem uma quando uma só não, né? A mais comum é controle de cicatrização de esofagite grau C e D. Tá? Eu não vou falar de classificação aqui pro público, mas digamos assim, são as duas categorias mais... onde as cicatrizes são maiores e mais intensas, tá? Então, em caso de uma esofagite grau C e D, você faz um tratamento de 6 a 8 semanas e, no fim do tratamento, você faz endoscopia de controle para ver como foi a cicatrização dessas lesões. Perfeito. Tá? Nessa situação em específico. E lembrando também de outras complicações que são menos frequentes, que são o esôfago de Barrett. Né? Então, nessa situação também existe a recomendação de acompanhamento. Perfeito. O esôfago de Barrett é a transformação das células
da porção final do esôfago, né? Que ficam em contato com o ácido e tentando se adaptar, elas se modificam. E por isso devem ser acompanhadas, observadas, quanto a alguma transformação, alguma displasia que nós chamamos, né? Apesar de ser raro, mas pode acontecer essa transformação, inclusive o adenocarcinoma, que é o câncer de esôfago. Um Barrett, como a Maria Ângela falou, é a transformação do epitélio do esôfago numa mucosa que tenta imitar do estômago, para tolerar a acidez. Quando ocorre essa transformação, essa metaplasia, na verdade, isso pode, ao longo dos anos predispor a uma alteração chamada displasia. E essa displasia, dependendo do grau, pode levar ao desenvolvimento de um adenocarcinoma. Em princípio, um Barrett com metaplasia simples, tu pode acompanhar a cada 2 ou 3 anos tranquilamente. Com algum grau de displasia, já é bom tu acompanhar semanalmente. Semestralmente, a cada 6 meses. Tá? Então, tu faz o controle a cada 6 meses, paciente com displasia e tranquilo. Dr. Sancler, com o senhor como cirurgião, um outro paciente, aparecemos para o senhor fiz uma endoscopia, um esôfago de Barrett. O que o senhor opera, não opera? Como é que faz isso? Acompanha, como o Dr. Carlos colocou. Isso é cirurgia? Isso é motivo de desespero, assim, do paciente? Que isso é muito comum? Não, na verdade não é comum. Mas o Dr. Google, ele alerta o paciente a determinadas situações por causa desse diagnóstico. Bom, esse é um diagnóstico que é por endoscopia e por biópsia. A endoscopia suscita a possibilidade de que isso seja um esôfago de Barrett, mas tem que confirmar através da realização de uma biópsia. Mas a gente também lembra que cerca de 40% dos exames endoscópicos na doença do refluxo são totalmente normais, inclusive sem achados de complicações. Porque o Barrett já é uma complicação, digamos, avançada da doença por refluxo. Então, esses pacientes que nos procuram com Barrett, nós vamos avaliar o resultado da sua biópsia. Porque muitas vezes o paciente, ele fica pensando que só a endoscopia é suficiente. E a gente precisa ter os dados dessa biópsia para avaliar se há ou não displasia, e nós fazemos o segmento. Mas isso, eu estou com 2 expoentes da gastroenterologia, até final dos anos 90, praticamente era uma sentença de cirurgia. Até anos atrás, o consenso preconizado, não sei o último consenso, mas até alguns anos atrás se fazia funduplicatura em todo mundo que tinha Barrett. E fazia-se, inclusive, paciente que tinha azia e já suspeitava-se de refluxo. E o número dessa cirurgia veio caindo vertiginosamente. Então, não é uma indicação formal para a cirurgia hoje. E não é coisa que nós estamos tirando da nossa cabeça. Nós viemos aqui preparados através de estudos, como a gente chama de guidelines, que nos orientam a fazer essa proposta de segmento para o paciente. Perfeito. Assim, o que vocês caracterizariam? Porque assim, eu como coloproctologista também, a minha formação de base como cirurgião, eu nunca vi uma cirurgia para refluxo, né? Nunca vi. Dada a queda do número dessas cirurgias. Agora a pergunta é a seguinte: ao que vocês atribuem? O que mudou no tratamento do paciente com doença do refluxo que hoje a gente não sai mais operando esse paciente? O tratamento inicial não é a cirurgia. O que mudou? Realmente os medicamentos mudaram, né? Nós temos, depois da chegada dos
nós chamamos de inibidores de bomba de prótons, né? São medicamentos que bloqueiam a produção do ácido clorídrico de maneira muito eficaz. Mudou a história, né, das úlceras pépticas, né, de estômago e duodeno, e também da doença do refluxo gastroesofagiano, com um bom controle no pH gástrico e esofágico nas 24 horas. Então, essa classe de medicamentos, né, os IBPs, inibidores de bomba de prótons, são omeprazol, esomeprazol, todos dessa família, né, pantoprazol, lansoprazol. Então, realmente são medicamentos que mudaram a história do tratamento dessa doença. Perfeito. Algum outro medicamento é utilizado para tratar refluxo? Tem os antiácidos que podem ser usados em casos específicos. O paciente que é um refluidor ocasional. Doutor, chega fim de semana, às vezes eu como um hambúrguer, tenho azia. E é um paciente que tu precisa dar um inibidor de bomba o tempo todo. Uhum. Toma um antiácido. Doutor, ficou legal. Continua. Conforme demanda. Isso. Tem outros casos em que os procinéticos, né, que a gente agora tem agora não, a gente já tem há muito tempo a metoclopramida e a domperidona, tá? Eles ajudam ao trânsito, né? Eles ajudam tanto a melhorar a competência do esfíncter esofagiano inferior da boca do estômago, ajuda a segurar mais, como também acelera o esvaziamento gástrico. Perfeito. Então, se tu melhora o esvaziamento do estômago e fecha a porta, digamos assim, tu tende a refluir menos. Uhum. Né? Uhum. E os medicamentos, e a classe nova, que são os PICABs. Que são bloqueadores de canais de potássio. Isso. Também atuam na célula parietal, diminuindo a produção de ácido clorídrico. Eles são de medicamento relativamente novo que temos agora à disposição, que existe um perfil genético na população que não responde bem aos inibidores de bomba de prótons. Isso é mais comum entre os orientais, tanto que foram os japoneses que desenvolveram a vonoprazana. Para eles, tem um medicamento bom para eles. Perfeito. Só que se encaixa bem em alguns casos refratários aqui, no nosso meio, ao uso de inibidor de bomba de prótons. Eu tive alguns pacientes, doutor, eu tomo melhor, mas não é aquela coisa. Eu tomo o IBP, mas melhora, mas não tô satisfeito. Às vezes tu faz a vonoprazana, o cara volta, doutor, por que tu me deu antes? Eu sei, porque não tinha. E eu gostaria de lembrar também dos bloqueadores H2, que são ainda mais antigos, né? E que vieram mudando ao longo do tempo, e hoje nós temos a famotidina como opção. A famotidina é excelente. Eu gosto de usar a famotidina no refluidor noturno. O paciente que às vezes acorda de madrugada, doutor, eu cuido, eu como um pouco à noite, 3 horas antes de dormir não como, não bebo nada, mas de vez em quando ainda acontece. Por que o bloqueador H2 funciona melhor nesses casos? Porque, ao contrário dos outros medicamentos, inibidor de bomba, de prótons e também da vonoprazana, o bloqueador H2 ele consegue reduzir o volume da secreção gástrica. Uhum. E os IBPs e a vonoprazana não conseguem fazer isso. O volume de ácido produzido naquele meio, o volume é muito baixo. Então não interfere, mas bloqueando H2 tu consegue diminuir o volume da secreção gástrica e, consequentemente, tu evita esse pico de refluxo noturno, da regurgitação noturna. Perfeito. Mais usado então para regurgitação. É uma das opções. Eu uso mais para isso. Uma das opções. Perfeito. Então, assim, ali os inibidores de bomba, acho que foram o grande expoente aí no tratamento desses doentes. O omeprazol, para deixar claro, né? Os inibidores de bomba de próton, as medicações mais comuns, o omeprazol, o esomeprazol com... Lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol e o rabeprazol. Dexlansoprazol, exato. Mas é importante ressaltar, eles não são os medicamentos que tratam o refluxo. Eles são auxiliares na neutralização ácida. Exatamente. No bloqueio ácido, né? No bloqueio Por que o doutor diz isso? Porque a população acha que eu estou tomando um medicamento para o refluxo, onde eu queria que os dois colocassem aqui. Existe uma série de medidas comportamentais que antecedem esse pensamento de que eu vou tomar um medicamento. E o medicamento, ele é um braço
Exato. E vai auxiliar. Eu falo pro paciente o seguinte: tratar refluxo é que nem um banquinho que tu sente que tem 3 pés. É medicamento, dieta e medida comportamental. Se tu tirar um desses pezinhos, o teu banquinho cai. Não tem pílula mágica, então, Não. para refluxo? Ainda não. Não. Quando os doutores falam assim em medidas comportamentais, o que o paciente com refluxo, além de tomar a sua pílula mágica, que a gente está vendo que pelo visto não é exatamente assim, o que o paciente pode fazer para melhorar o seu... Várias coisas. Vamos lá. Perda de peso, parar de fumar, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, Por que não parar de beber? evitar roupas muito apertadas, né? O que aperta a cintura, aumenta a pressão abdominal, reflui. Eu tenho paciente que assim, doutor, eu vou na academia, aí eu tomo meu pré-treino, vou pra academia e eu regurgito. É claro que tu vai regurgitar, tu vai ter que deixar o pré-treino para um pós-treino. Né? Qualquer exercício que tu faça que aumenta a pressão abdominal, dependendo da pessoa, tu vai regurgitar. Excelente. Pro refluxo noturno, né? 3 horas antes, não comer, não beber nada. Antes de dormir. Antes de dormir, antes de deitar. O que mais? Qual a história ainda de colocar o tijolo do pé da Levar cama? a cabeceira da cama ajuda bastante. Né? Ajuda. Mas não precisa levar. Eu falo para você, não precisa, cara. 15 centímetros é o suficiente. Não, tem gente que quer levantar a cama um monte, escorrega, acaba caindo da cama. Não, 15 centímetros é o suficiente. Mas hoje as camas são muito pesadas. Né? Então, existem travesseiros específicos, estofados específicos para que ocorra a elevação da cabeceira sem precisar botar o antigo tijolinho no pé da cama. Medida dietética, né? O que a gente pode fazer da dieta para melhorar isso? Então, nesse tripé. Lembrando que o álcool e o cigarro relaxam o esfíncter esofagiano inferior. Então, Isso. Assim como o chocolate e o café. assim como o chocolate e o café. Tá ficando difícil. Outras coisas acabam agredindo e piorando o sintoma, né? Por serem ácidos, irritantes de mucosa, condimentos, frituras, gordurosos. O chocolate, agora que tá chegando a Páscoa, vou falar um pouquinho do chocolate. Vai ficar feia a nossa propaganda aqui. Ainda bem que a gente não tem os patrocinadores do chocolate. O chocolate e o vinho também, eles são ricos em cálcio. Tá? Então, o chocolate não é ácido. Por que o refluo? Né? O vinho tem álcool, mas não é ácido. Por que eu sinto, então? Por que acontece isso? Bom, o chocolate tem gordura e tem cálcio. Tudo que é mais gorduroso vai diminuir o esvaziamento do estômago. O cálcio per si também retarda o esvaziamento do estômago. O vinho tinto, principalmente rico em cálcio, também diminui o esvaziamento gástrico. Né? Então, se tu diminui o esvaziamento gástrico e o cálcio também, em contrapartida, eleva a acidez, tu acaba regurgitando mais. Outra coisa, medicamento da moda agora, o Ozempic. O Ozempic, doutor, eu tô usando o Ozempic. Tá bom? Tá usando para quê? Tô usando para emagrecer. Isso é um remédio para diabetes. Tá, mas tô usando para emagrecer. Tá bom. Ele tira a fome, né? Doutor, ele tira a fome. Tu acha? Eu falei, é mágica. Ele tira a fome por uma razão. E por que ele tira a fome? Ele faz uma gastroparesia. Ele lentifica o estômago de tal maneira que não esvazia. E, obviamente, estômago cheio, tu não vai ter fome. Tá? Só que, se não esvazia, que a gente sabe, acaba piorando ou até tornando um paciente refluidor quando na verdade ele nunca foi. Perfeito. Dentro das situações, vamos lá. Então a gente está colocando aqui dieta, mudança comportamental e o medicamento, né? Medicamento ainda assim, na forma de alívio dos sintomas, assim, de uma forma mais objetiva às vezes, né? Mais uma vez entramos nos inibidores de bomba, né? No omeprazol. Tem muita coisa. Chega muito paciente no consultório falando dessas medicações. Doutor, vou ficar com a medicação para sempre? Como é que é? Primeiro, levando em consideração esses tratamentos, doença do refluxo tem cura? Tem controle. Controle. Tu deixa o paciente controlado até sem remédio. Sem medicação.
Mas tu não cura a doença do refluxo, ela sempre vai estar presente. Se provocar, ela acorda. Perfeito. E controlar os fatores de risco, né? Em especial a obesidade, que é um problema frequente, é um grande vilão da doença, pode mudar bastante o controle e ajudar bastante no controle, né? Então, insistir do paciente manter o peso, cuidar, manter a dieta, as medidas anti-refluxo, isso pode fazer com que ele não precise de tanta medicação ou possa não usar medicação nenhuma. Voltando ao que o Sancler falou antes da hérnia de hiato, às vezes o paciente, doutor, eu tenho essa hérnia de hiato, se eu operar, eu curo a doença do refluxo? Assim, cara, primeiro, a hérnia de hiato é um dos fatores que te levam a ter refluxo. Tu não reflui só porque tu tem hérnia de hiato. Se algum cirurgião chegar para ti, vamos operar, ele tem que falar para o paciente assim, ele não pode falar para o paciente assim, eu vou operar a tua hérnia e vou te curar do refluxo. Ele tem que falar assim, eu vou operar a tua hérnia e vou corrigir o fator anatômico que te predispõe a ter refluxo. Tá? Sim, dentro da situação em que o paciente então, não tem cura, ele às vezes tem que usar medicações por um período maior. E daí surgem outras preocupações. Sim. O uso indiscriminado, ou melhor, o uso de longo prazo dos inibidores de bomba, o omeprazol, por assim dizer. Tem problemas assim, tem muito mito sobre isso. Correto? O que o paciente fala para vocês? Tem alguns mitos e algumas verdades. Tá? Como o Sancler falou, doutor Google, né? Doutor, apareceu pólipo no meu estômago. Eu vi que é porque eu tomo o omeprazol há muito tempo. Esse pólipo é grave? Aí o paciente já confunde com pólipo intestinal. O pólipo intestinal, os adenomas, sim, eles podem, ao longo dos anos, dependendo do tipo, desenvolver para um tumor de intestino. Mas, em princípio, os pólipos do uso crônico de inibidor de bomba, a gente chama de pólipos de glândulas fúngicas císticas. Eles são uma hiperplasia que é benigna. Até 7% dos pacientes depois de um ano de usando o IBP, podem desenvolver esse tipo de pólipo. Então, isso não leva a câncer? Não. Esses pólipos, eles têm um síndrome familiar, síndrome de polipose adenomatosa familiar, que junto com o pólipo de glândula cística, aí tem um risco de menos de 1% de um pólipo desses malignizar. Tá? Então é realmente uma complicação muito, muito rara, e a presença de pólipos de glândulas fúngicas císticas não é proibitivo do uso de inibidor de bomba de prótons a longo prazo. Excelente. O que mais? E algumas pesquisas trouxeram grandes preocupações, mas, por outro lado, algumas falhas, né? Alguns vieses podem ter... de metodologia, de população podem ter ocorrido para levantar um alarde. Por outro lado, estudos longos, bem controlados, mostram que são medicamentos seguros, né? Então, existe a preocupação, e alguns sugeriram risco de demência ou... Alzheimer. Demência? Sim, mas por outro lado, talvez eram pacientes que tomavam a medicação por terem outras comorbidades, por usarem vários medicamentos, né? Será que... E o estudo que levantou essa lebre do Alzheimer e da demência usou uma população completamente viciada. Viciado, digo, no tipo de amostra, porque eram pacientes asilados de asilo. Então, realmente não dá para... Então, eram pacientes em uso, né? De outros medicamentos por comorbidades. Isso. E a hipótese de que tu baixando a acidez do estômago, você inibir a absorção da vitamina B12. Né? Isso acontece? Acontece com vários outros medicamentos também. O uso, né, de inibidor de bomba leva a uma queda na absorção de cálcio, de ferro, de B12, de magnésio, mas isso ocorre num nível tão ínfimo, tão baixo, que para ter repercussão na tua saúde, tu tem que ter ou uma alimentação muito ruim, muito pobre, ou várias outras comorbidades que predisponham a isso.
Multifatorial. Algum outro fator de algum risco. outro fator, tá? Então, o fato é que é uma medicação que é considerada segura e os benefícios que trazem para o paciente com doença do refluxo são muito superiores Superam os a eventuais aos riscos, né? Uma coisa que nós ainda não comentamos é o risco aumentado de infecções intestinais, né? Já que o pH ácido é uma barreira protetora. Então, esses pacientes em uso contínuo da medicação acabam tendo um pH mais alto, não tem mais o ácido no estômago e estão realmente um pouco mais sujeitos a infecções intestinais. Mas isso se verifica, assim, na prática clínica de vocês, de modo geral? Paciente com comorbidades, com outras comorbidades, só isso nunca Sempre vi. multifatorial. Né? Sempre. Nada de encontrar um único vilão, assim. É que nem um paciente... pode fazer lesão renal? Pode, se tu fizer uma dose alta de inibidor de bomba de prótons no paciente idoso, já com grau de insuficiência renal crônica, claro, tu vai... Mas isso vários outros medicamentos fazem, não é só o inibidor de bomba de prótons. O fato é que realmente se mostrou muito seguro e eficaz no tratamento. Na verdade é o seguinte, né? Na medicina, assim, como eu já ouvi algumas vezes e carrego isso comigo, assim, na medicina tudo se paga um preço, né? Não tem nada que seja inócuo. Obviamente que a mudança de estilo de vida, né, dos hábitos de vida que pioram o refluxo, a questão dietética, se você conseguir controlar a sua mente com isso, excelente, né? Sempre reduzir o máximo que você puder da medicação. Mas a gente também não pode aqui demonizar uma medicação que eventualmente venha ajudar no tratamento desse paciente, né? Sim. Que na verdade, como o Sancler falou, a medicação, ela não trata a doença do refluxo, ela suprime a acidez ou melhora o esvaziamento, que é o caso do procinético, né? O antiácido, que pontualmente tu pode usar. Mas o tratamento medicamentoso, eu sempre digo para o paciente assim, o paciente pergunta, doutor, quanto tempo vou tomar esse medicamento? Falou assim, não sei. Como o senhor não sabe? Não tem tempo. Não sei, vamos ver a resposta que tu vai ter. Aí eu falo para eles assim, o meu objetivo aqui vai te deixar bem, vai ser te deixar bem e sem sintomas ou com sintomas mínimos que não interfiram na tua qualidade de vida, com a menor quantidade de medicamento possível. Porque enquanto o paciente está tomando medicamento, ele vai ter que tentar mudar várias coisas no estilo de vida dele. Então o medicamento vai ajudar ele nessa transição, até que ele fique bem controlando o refluxo dele, teoricamente com medida comportamental e dieta. A gente, acho que tem muita coisa para a gente falar quando a gente fala em perfil de segurança de uma droga. Ficou faltando uma coisa que me surgiu agora. Osteoporose tem alguma relação com omeprazol, osteoporose? O uso crônico de IBP diminui a absorção de cálcio. Mas como eu falei, é um nível tão baixo que para interferir, ele não faz osteoporose, tá? Nem fratura. Não é o causador. Tá? Não é o causador, tá? Tá certo. Tratamento cirúrgico. Porque assim, vamos lá, as complementares, dieta, tratamento cirúrgico. Existe espaço para a gente discutir tratamento cirúrgico dentro da doença do refluxo? Quando que a gente faz isso? Modalidade de controle cirúrgica. Na verdade, a gente pode botar modalidade invasiva. Porque tem a parte endoscópica. Tem. E tem a parte propriamente dita cirúrgica. Tratamento endoscópico. Isso, exatamente. Como funciona isso? Bom, nós temos basicamente dois. Um deles, você acaba fazendo uma funduplicatura, que é um controle, uma válvula de controle por endoscopia. Ele tem uma sigla, se chama TIF. O outro tratamento é usar o que a gente chama de radiofrequência, através do uso você coloca um probe, um eletrodo, para que com essas ondas ative a musculatura e está frouxa, digamos assim, esteja facilitando o refluxo. É como se você fizesse a parte final do esôfago muscular
academia, estivesse fazendo academia, para fortalecer essa situação. Mas isso, a escolha dessa categoria, das categorias, depende da aceitação do paciente e de avaliar se tem ou não outras complicações da própria doença, por refluxo, ou complicações de outras doenças que o paciente tem que eleve o seu risco cirúrgico, risco anestésico cirúrgico. Dentro da situação cirúrgica, quando que a gente conversa sobre cirurgia para esse tipo de paciente? Fazer algumas perguntas, né? A qualidade de vida desse paciente, se está alterada. Se ele assumiu a responsabilidade de fazer as medidas clínico-comportamentais, ou foi pedido para ele perder peso, ele perdeu, por quê? Muitas vezes ele acha que é cômodo ele ir para a cirurgia, não precisa perder o peso, não precisa mudar o comportamento. A cirurgia tem seus prós e seus contras. Então, essa é uma das indicações. A falha do tratamento clínico que nós sabemos que o paciente adotou. Foi de fato feito. Fez, né? de forma completa. A presença de algumas complicações. A doença do refluxo, como as estenoses, a diminuição do calibre do esôfago, porque houve várias cicatrizações das lesões que o refluxo produziu. Então, ele diminui o tamanho. Quando o paciente come, como o Carlos falou, o paciente diz que está com dificuldade de esvaziar, né, de descer, embucha. Sim. E outra, uma das indicações que a gente vai usar é a doença de Barrett avançada, com alto grau de sintomatologia. Onde o paciente não deixa de refluir, a gente vai tentar diminuir o refluxo. Por que diminuindo o refluxo, diminui a agressão sobre aquela mucosa que foi revestida doente. Perfeito. Bom, A outra indicação são os gastroenterologistas que mandam. Mas habitualmente, o paciente que não responde bem ao tratamento clínico, ele não responde bem ao tratamento cirúrgico. Perfeito. Pode ser que ele não tenha refluxo. Exatamente. Pode ser que tu tenha operado um paciente que não seja refluidor. Perfeito. Não existe solução mágica da cirurgia, não. então. Até anos atrás, a indicação da cirurgia era, por exemplo, assim: doutor, eu não quero mais tomar remédio. Não aceito tomar remédio. De jeito nenhum, não quero tomar remédio. Quero fazer cirurgia. Ok. Né? Ou, às vezes, paciente com efeito colateral aos medicamentos. Existe paciente que não tolera o uso de inibidor de bomba, não responde bem com bloqueador H2, até porque o bloqueador H2 ele tem um período de validade, digamos assim. Ele faz um fenômeno chamado taquifilaxia, ele perde o efeito. Então, tu tem que usar ele um tempo, parar um tempo, usar um tempo, parar um tempo. Tá? E alguns desses pacientes que não respondem bem por efeito colateral, se indicava cirurgia, né? Bom, ainda tem, então. Não é, hoje eu vejo uma grande indicação para a cirurgia. Eu estava falando com o Sancler antes de começar. Uma grande indicação para a cirurgia anti-refluxo, que aí, no caso, não é nem para tratar refluxo. São pacientes que têm uma hernia de hiato tão volumosa, tão grande, com o risco já de migração do estômago, de boa parte do estômago, ou quase todo ele, para o tórax. E não voltar mais. Se chama um volvo gástrico. Pensando em outra comorbidade. Isso é grave. E geralmente o paciente, ele te prenuncia isso. Doutor, estranho, eu sentia uma azia, eu sentia que voltava, mas agora eu ando uma dor no peito, tá ruim, fui no cardiologista, tá tudo bem, aí tu olha dentro, olha só como tá grande, olha como piorou. Isso se torna um candidato, aí no caso não é uma cirurgia anti-refluxo, tá? É uma cirurgia de correção de uma hérnia abdominal. Você tem um distúrbio anatômico, você evidenciou uma das situações que vão favorecer o refluxo. Essa situação, aí o tipo de cirurgia é que vai ser da escolha da equipe cirúrgica. Como que vai ser feito? E aqueles exames que foram citados, endoscopia, manometria,
Principalmente a manometria, ela deve ser feita. Se você indicar cirurgia, você tem que fazer obrigatoriamente a manometria. Para poder você ter o diagnóstico garantido que tem uma insuficiência do esfíncter esofagiano inferior. O paciente atribui a região da boca do estômago. É aquela região. A gente tem que ter a certeza que aquela região ela está frouxa. Alguns distúrbios provocam um sintoma semelhante, mas ao invés de estar frouxa, ela está rígida, apertada. E o tipo de cirurgia do refluxo é para justamente apertar. Então imagina o que vai sair se decidir operar esse paciente. Já tive caso assim, pegar paciente com acalase e conseguir uma funduplicatura. Aí realmente não tem como nada. Fui fazer endoscopia, esôfago cheio de comida. Assim, É importante confirmar o diagnóstico, né? No Tem que ser paciente confirmado. em que se pensa em tratamento cirúrgico, o diagnóstico deve ser confirmado para que tenha sucesso no tratamento cirúrgico também. Talvez pacientes com sintomas respiratórios importantes, algumas vezes de difícil controle, né, com IBP, mas, mais uma vez, garantir que aqueles sintomas são decorrentes da doença do refluxo. E só lembrando que a cirurgia anti-refluxo, digamos assim, no paciente obeso, não é a funduplicatura. Aí é a gastroplastia com bypass, né? E essa questão é importante. Se o paciente é obeso mórbido ou ainda uma categoria acima, o super obeso, a proposta para ele é fazer uma das cirurgias de obesidade mórbida. Tem duas grandes cirurgias que todo mundo conhece, que é ou é o sleeve, que é a gastrectomia em manga, ou é o bypass. Se for fazer, eu vou perder peso, então pela cirurgia para melhorar o refluxo, tem que ser o bypass. Não pode optar pela outra. Isso. Porque a outra favorece ainda mais o refluxo. Exato, tu reduz ainda mais o volume do estômago, né? Sim, claro. Assim, então, deixar bem claro, dentro da situação específica, né, do obeso, não adianta só querer ir lá criar uma válvulazinha, ou até mesmo reduzir somente eu preciso tratar a causa base desse paciente, que na verdade não é o refluxo. O Né? paciente precisa querer ele tratar, porque ele tem que entender que ele precisa mudar. Então, nesse caso, ao optar pela cirurgia bariátrica, ele vai tratar também, controlar também o seu refluxo. Com certeza. Como últimas coisas aqui que eu queria colocar. Claro que isso varia de médico para médico e de paciente, né? Mas de modo geral, assim, como é que vocês acompanham esses pacientes do refluxo? Eles voltam de quanto em quanto tempo? Como é que é o acompanhamento desse paciente, de modo geral? Levando, claro, em consideração a variação. Eu digo sempre para o paciente o seguinte: a doença é a mesma, mas o paciente muda. Cada um tem suas peculiaridades. Né? Tem um que a medida dietética, o cara já está... O cara já se cuida, reflui. Tem outro que é medida comportamental, o cara responde bem. Tem gente que não se importa em tomar um medicamento a longo prazo, entende? Então, é consulta a consulta. Eu, habitualmente, acompanho um paciente com uma esofagite mais grave, de 3 em 3 meses, até ele... peraí, entrou num caminho bom. Aí tenta uma redução de dose, que a gente chama de tratamento de manutenção, avalio em 6 meses, se está tudo bem... outros 6 meses, ou se está muito bem, sintomas esporádicos ocasionais, controle anual. Paciente a paciente. Sim. E é uma doença muito prevalente, né? E muitas vezes o clínico encaminha para o gastroenterologista para uma avaliação, é feito realmente um parecer, né? E esse paciente pode, dependendo da gravidade, se é um quadro realmente leve, voltar para o clínico e... manter cuidado de dieta e mudança de estilo de vida e seguir em acompanhamento com um clínico de origem. Perfeito. Senhores, não sei se vocês têm algo mais a falar em específico sobre o assunto, mas aqui eu achei interessante para a gente encerrar de uma maneira bastante objetiva aqui com o ouvinte.
foram pesquisadas as 7 perguntas mais comuns sobre doença do refluxo no Google. A gente não pode ignorar que o nosso paciente, o grande oráculo, ele não vai ao nosso consultório primeiramente para tirar suas dúvidas. Ele já vai muitas vezes com toda uma bagagem de informações e que justamente justifica essa mesa aqui, né? Essa conversa aqui, né? Que a ideia de trazer informação de qualidade de uma maneira que o paciente não caia no desespero de tenho refluxo, vou ter câncer logo mais, os meus achados endoscópicos, eles são ruins. Então, eu linkei aqui as 7 perguntas mais frequentes no Google no que se refere à doença do refluxo. E de tudo que a gente já conversou. Então, assim, eu vou lançar e de maneira que a gente responda isso rapidamente, né? Primeiramente, então, o que é a doença do refluxo? É a regurgitação ácida que causa sintomas ou complicações. Perfeito. Principais causas, os principais fatores atribuídos à doença do refluxo? Obesidade, dieta, tabagismo, consumo excessivo de álcool. Perfeito. Alimentos gordurosos, frituras. Nossa dieta anda muito gorda, né? Então, gordura lentifica, esvaziamento gástrico, faz refluxo, né? Então, acho que isso é os calcanhares de Aquiles agora. Principais sinais e sintomas para quem tem doença do refluxo? Azia, regurgitação. Os dois. Quais são as modalidades de tratamento da doença do refluxo? Os 3 pés, né? Dieta, comportamento e medicamento. Perfeito. Refluxo gastroesofágico tem cura? Tem controle. Principais complicações da doença do refluxo? Esofagite erodida, estenose péptica, esôfago de Barrett e adenocarcinoma. E eu acho que essa, que embora a 7ª, talvez seja a mais procurada. Refluxo gastroesofágico causa câncer? Não é Ele causa uma complicação que pode predispor ao câncer. Perfeito. Mas não é o mais comum. Não. De longe não é o mais comum. Não. Posso acrescentar uma 8ª pergunta? Claro. Que eu escuto no consultório. Doutor, Helicobacter pylori dá refluxo? Tem relação? Tem relação? E aí? O que vocês acham? Tem relação. O H. pylori, ele naturalmente, ele anda no estômago, colonizando no estômago, ele habitualmente faz uma gastrite atrófica, em que naturalmente o H. pylori não gosta do ácido, ele fica escondido embaixo da mucosa e manda o estômago inibir naturalmente a secreção de ácido. Então, o paciente que tem o portador do H. pylori, ele é naturalmente um hipossecretor de ácido. Tá? Não raras vezes você diagnostica uma gastrite H. pylori positivo, passa o tratamento para o paciente e ele volta para o consultório assim: doutor, acho que não matou a bactéria. Tô com refluxo. Mas por quê? Doutor, tô com uma azia. Eu nunca tive isso antes. Assim, isso é um sinal bom. Como bom? Tá louco, tô com azia. Não, é um sinal que provavelmente tu tratou a bactéria, erradicou ela e teu estômago tá recuperando a função. Perfeito. Tá? Perfeito. Então tem relação? Tem. Bom, eu acho que dentro das considerações finais, se alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa aqui sobre que tenha faltado desse bate-papo aqui? Doutor, se eu tomar esse remédio muito tempo, esse omeprazol muito tempo, o que acontece comigo? Tu vai ficar bom. Ponto final, né? Ponto final. Não vamos estigmatizar uma droga que vem no auxílio do controle dos sintomas do paciente com doença do refluxo. Auxílio. Perfeito. Aprendi, viu? Ao final aprendi bem.
Muito bem. Gostaria de agradecer a todos. Realmente, assim, foi um prazer, foi muito legal mesmo. O bate-papo foi muito enriquecedor. Eu aprendi coisas hoje sobre doença do refluxo com vocês também. Gostaria de agradecer ao ouvinte que permaneceu conosco aí até o final. Espero que tenha sido de grande valia. Que esse, na verdade, é o propósito de tudo isso daqui acontecer, certo? Acho que a última coisa que eu gostaria de colocar, mas em específico para o ouvinte, na presença de sinais, sintomas que suscitem doença do refluxo, ou, na verdade, qualquer outra situação que fuja da normalidade, assim, que você perceba que possa estar diferente do normal, procurar assistência médica, procurar um auxílio médico, discutir com profissionais de qualidade, na intenção de promover saúde e principalmente evitar que a gente tenha complicações pelo avançar de determinadas doenças. Certo? Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Obrigado. De verdade, foi muito bom. Obrigado.